O filme A Viagem de Chihiro no Kamikakushi, dirigido por Hayao Miyazaki e produzido pelo estúdio Ghibli, é uma obra rica em símbolos, metáforas e temas profundos. Aqui estão algumas das ideias principais presentes no filme. Crescimento e amadurecimento. Coming of Age. A protagonista Chihiro começa o filme como uma menina insegura, apática e assustada diante das mudanças, como a mudança de cidade. Ao longo da história, enfrentando desafios no mundo espiritual, ela amadurece, desenvolve coragem, responsabilidade, empatia e autonomia. Crítica ao consumismo e à ganância. Logo no início, os pais de Chihiro são transformados em porcos por comerem vorazmente a comida de um lugar que não entendem, uma metáfora clara para a ganância. Ao longo do filme, personagens como Sem Rosto também refletem os perigos de um desejo insaciável por aceitação, poder ou bens. Perda e recuperação da identidade. A bruxa Yubaba rouba o nome de Chihiro, chamando-a de Sen. Esse roubo do nome simboliza a perda da identidade. Recuperar o nome e lembrar quem é se torna um passo essencial para que Chihiro recupere sua liberdade. Essa temática remete à importância de saber quem se é, mesmo em meio à transformação. Tradição e espiritualidade japonesa. O universo do filme é profundamente influenciado pelo Shintoísmo, a religião tradicional do Japão, em que deuses e espíritos da natureza habitam o mundo. Muitos dos personagens são kami, espíritos, associados a rios, florestas e outros elementos naturais, e a poluição, o esquecimento e o desrespeito por eles são denunciados ao longo da narrativa. Transformações e ambiguidade moral. Nenhum personagem é totalmente bom ou mau. Yubaba, apesar de cruel, é também maternal. Sem rosto, ameaçador em um momento, mostra-se vulnerável em outro. Isso transmite a complexidade das pessoas e das situações e evita maniqueísmos simplistas. Você gostaria de uma análise mais simbólica ou mais voltada para a construção narrativa? A tradição poética japonesa está presente em A Viagem de Chihiro de maneira sutil, mas profunda, especialmente no modo como o filme constrói sua estética, seu ritmo e a relação dos personagens com o mundo natural e espiritual. Ainda que não haja citações diretas a formas poéticas como o haikai ou o waka, o espírito dessas tradições está espalhado pelo filme. Aqui estão algumas formas como isso aparece. 1. Sensibilidade estética e contemplativa. O mono no aware. Esse conceito fundamental da poesia japonesa, a consciência melancólica da transitoriedade das coisas, permeia o filme inteiro. A jornada de Chihiro é marcada por perdas, mudanças, memórias e despedidas. A emoção suave, contida, mas profunda que o filme transmite diante da beleza efêmera é típica da tradição lírica japonesa. A despedida de Haku, por exemplo, carrega essa beleza delicada da impermanência. 2. A harmonia com a natureza e com os espíritos. A poesia japonesa clássica, especialmente no período Heian, é profundamente ligada ao ciclo das estações, às águas, às flores e aos animais. O filme ecoa isso através da ambientação e dos personagens espíritos que representam rios, flores e elementos naturais. A purificação do espírito do rio poluído, por exemplo, tem um caráter quase ritualístico, como se fosse um poema visual dedicado à natureza que sofre. Not 3. O vazio e o silêncio como forma de expressão poética. Miyazaki é conhecido por inserir momentos de o espaço vazio, a pausa. Essa quietude tem paralelo com a poética japonesa, que valoriza o que é deixado em branco, o que não é dito. Há cenas em que o silêncio, o vento soprando ou um olhar bastam para transmitir o sentimento, como em muitos haikais, que capturam o instante. 4. Sem rosto como figura poética. Esse personagem pode ser interpretado como uma metáfora poética viva. Ele é silencioso, muda conforme o ambiente, absorve e reflete os desejos dos outros, e carrega uma solidão que lembra temas recorrentes da poesia japonesa, como a introspecção e o vazio existencial. A própria construção do filme como uma espécie de haikai visual. A simplicidade formal do enredo, sem pressa, com foco em pequenos gestos e cenas que não servem apenas à trama, mas a sensação lembra a estrutura concisa e evocativa de um haikai, onde uma imagem ou sensação evoca mundos maiores. Se quiser, posso destacar trechos específicos do filme e relacioná-los a poemas clássicos japoneses. Quer que eu faça isso? O silêncio em A Viagem de Chihiro não é apenas ausência de fala ou de som. Ele é uma linguagem própria, carregada de sentidos.
Na tradição poética japonesa, o silêncio kuko e os vazios intencionais não são espaços vazios, mas aberturas para a contemplação, a emoção sutil e a introspecção. Miyazaki, influenciado por essa sensibilidade, faz uso magistral do silêncio como uma forma de expressão estética e filosófica. Aqui está como isso se manifesta no filme. O ma, o espaço entre as coisas. O conceito de ma é central nas artes japonesas, especialmente na poesia, no teatro no e no haikai. Refere-se ao intervalo entre sons, gestos ou acontecimentos, um espaço vazio carregado de significado. Em A Viagem de Chihiro, Miyazaki insere várias cenas em que nada acontece de forma direta. Chihiro sentada no trem com sem rosto, olhando a paisagem passar, ou momentos em que ela apenas observa o mundo à sua volta em silêncio. Esses espaços oferecem tempo para o espectador respirar, sentir e refletir. Eles não são pausas, mas parte integrante da narrativa, como os silêncios entre os versos de um poema. Silêncio como resposta emocional. Em vez de verbalizar sentimentos, os personagens muitas vezes se expressam por gestos contidos, olhares e atitudes sutis. Chihiro raramente diz o que está sentindo. Sua transformação é mostrada em ações e em momentos de silêncio reflexivo. Quando ela se ajoelha para agradecer ou quando segura a mão de Hakuin-ho em silêncio, há uma delicadeza expressiva que se aproxima da linguagem poética, algo como um haikai emocional, onde menos é mais. A presença do mundo natural no silêncio. Nas artes poéticas do Japão, como o haikai, a natureza é retratada muitas vezes em sua quietude, o som do vento entre os bambus, a queda silenciosa da neve, o voo de uma libélula. O filme evoca essa tradição em cenas como a travessia do trem sobre as águas, onde o som ambiente substitui qualquer diálogo e nos convida a contemplar a vastidão, o isolamento e a melancolia da paisagem. Esse tipo de silêncio carrega uma beleza suave, cheia de aware, a tristeza doce que acompanha a percepção da transitoriedade. Sem rosto como encarnação do silêncio poético. Sem rosto é uma figura que fala pouco ou nada durante boa parte do filme. Sua presença silenciosa tem um peso simbólico imenso. Ele observa, segue, tenta se conectar sem palavras. Sua tentativa de consumir os outros reflete um vazio interior, uma fome espiritual. O silêncio dele não é neutro, é carregado de tensão e desejo. Em sua companhia, Shishiro é obrigado a escutar mais do que falar, o que espelha a forma como a poesia japonesa muitas vezes convida o leitor a escutar o não dito. Conclusão: o silêncio como gesto poético. O silêncio em A Viagem de Chihiro atua como um poema em branco, como a neve que cai sem alarde. Ele nos chama à escuta atenta, à presença plena e ao respeito pelo invisível. Como nos melhores haikais, ele revela o que está além das palavras. Essa abordagem é profundamente enraizada na tradição poética japonesa, e Miyazaki a traduz com imagens, ritmo e atmosfera que tocam mais o coração do que a razão. Se quiser, posso sugerir haikais que dialogam com essas cenas silenciosas do filme. Isso te interessa? Perfeitamente. O shintoísmo, como tradição espiritual indígena do Japão, é anterior ao budismo e profundamente entrelaçado com a maneira como o povo japonês compreende a natureza, os espíritos e a relação entre o mundo visível e invisível. Em A Viagem de Shiro, Hayao Miyazaki incorpora não apenas elementos simbólicos do shintoísmo, mas também sua sensibilidade fundamental. O filme pode ser lido como uma verdadeira expressão poética e cinematográfica dessa herança espiritual milenar. Aqui estão os pontos mais marcantes dessa relação. A presença dos kami, os espíritos da natureza. No shintoísmo, tudo o que existe pode abrigar um espírito. Rios, montanhas, árvores, pedras, até objetos antigos. Em A Viagem de Chihiro, isso está presente por toda parte. A casa de banhos é frequentada por inúmeros kami, muitos dos quais são encarnações de forças naturais. Um exemplo notável é o espírito do rio, inicialmente disfarçado como um espírito fedorento, que é purificado por Chihiro. Ao remover a poluição acumulada nele, revela-se um kami aquático, uma cena que expressa a ideia shintoísta de que a natureza deve ser respeitada e purificada. A importância da purificação. Purificar-se é um dos rituais centrais do shintoísmo. A ideia de que a poluição espiritual deve ser removida por meio de atos simbólicos ou reais está diretamente representada no filme. A casa de banhos, onde os espíritos vêm se limpar, é uma metáfora viva desse processo de purificação. A jornada de Chihiro também pode ser lida como um rito de passagem e purificação. Ela entra num mundo poluído pela ganância, pelo esquecimento da identidade
e sai dele mais limpa, mais íntegra. A ausência de um dualismo moral rígido. Diferente de tradições religiosas que opõem o bem e o mal de forma absoluta, o shintoísmo entende o mundo como um lugar em que forças diversas convivem e onde mesmo os espíritos malévolos não são essencialmente maus, eles estão apenas desequilibrados. Isso é visível no tratamento dos personagens do filme. Sem rosto não é um vilão, mas uma entidade perdida, e o Baba é uma figura autoritária, mas também cuida de seu filho com ternura. O equilíbrio e a harmonia, mais do que a vitória do bem sobre o mal, são o que movem a história, tal como no shintoísmo, que valoriza mais a harmonia com os kami do que dogmas morais. A convivência entre o mundo humano e o espiritual. No mundo shintoísta, o espiritual e o material não estão separados. Os kami habitam o mesmo espaço dos humanos, embora nem sempre sejam visíveis. O mundo de A Viagem de Chihiro é exatamente assim. Os portais entre os mundos se abrem facilmente e a fronteira entre o ordinário e o sagrado é tênue. Isso reflete a noção shintoísta de que o sagrado está presente no cotidiano e que é possível, com o olhar certo, atravessar para outra camada da realidade. O respeito pelos ciclos naturais e pela impermanência. O shintoísmo vê os ciclos da vida, nascimento, morte e renovação, como sagrados. No filme, o tempo passa de forma fluida, sem pressa e há um senso constante de transformação. O trem sobre as águas, as mudanças de nome, os rituais da casa de banhos, tudo isso aponta para um universo em que a renovação é possível, mas exige entrega e respeito. Chihiro, ao abrir mão de seus desejos egoístas, se alinha com esse fluxo natural e encontra seu caminho de volta. Conclusão: um shintoísmo vivo em forma de fábula. A Viagem de Chihiro é uma expressão artística onde a espiritualidade shintoísta não está apenas presente em símbolos ou personagens, mas molda a própria lógica do mundo representado. O sagrado está na lama e na água, nos cheiros e nos silêncios, nos nomes e nos gestos. Miyazaki não explica o shintoísmo, ele o encena, permitindo que o espectador o sinta, como quem entra num templo vivo, feito de imagens, sons e emoções. Se quiser, posso traçar paralelos entre cenas específicas do filme e rituais shintoístas reais. Gostaria disso? O tema do amadurecimento em A Viagem de Chihiro é desenvolvido de forma profundamente enraizada na sensibilidade japonesa, onde o crescimento pessoal não se dá apenas por conquistas externas ou heroísmo, mas por autodomínio, disciplina interior, aceitação da transitoriedade e harmonia com o outro e com o mundo natural. Essa visão contrasta bastante com a ideia ocidental mais comum de amadurecimento como um superar-se ou vencer desafios, de forma afirmativa e muitas vezes individualista. Aqui estão algumas formas de como esse amadurecimento é tratado na obra, a partir dessa perspectiva tradicional japonesa. 1. Amadurecer é aprender a se apagar para escutar. Chihiro chega ao mundo espiritual como uma criança mimada, insegura e barulhenta. Ela quer voltar, chora, se recusa a aceitar a nova realidade. Mas aos poucos ela passa a observar mais do que falar, a prestar atenção ao que os outros sentem e a agir com empatia. Esse amadurecimento silencioso lembra a formação tradicional no Japão, especialmente na arte e na espiritualidade, onde o discípulo primeiro observa, silencia, imita, respeita e só depois age por si mesmo. Há nisso uma ética do não-eu, próxima ao Zen, que é mais sobre se esvaziar do ego do que sobre afirmar uma vontade. 2. O trabalho como forma de formação moral. Na tradição japonesa, o trabalho feito com diligência, humildade e atenção é visto como um caminho de aperfeiçoamento, quase um do-caminho, como em Shodo, caligrafia, Kendo, caminho da espada, caminho do chá. Chihiro só começa a amadurecer de fato quando aceita trabalhar na casa de banhos, mesmo sem entender o que está fazendo. Ali ela aprende paciência, responsabilidade, cooperação e senso de dever. Esse processo evoca a pedagogia tradicional japonesa, né, na qual o aprendizado se dá pela prática silenciosa, pela repetição e pela observação respeitosa dos mestres. 3. Crescer é lembrar quem você é, e esquecer também. Yubaba toma o nome de Chihiro, rebatizando-a como Sen. Na tradição japonesa, o nome tem uma ligação espiritual profunda com a identidade e a memória. O amadurecimento de Chihiro passa, então, por recuperar seu nome, seu passado, sua história. Mas, paradoxalmente, também envolve esquecer os medos infantis, abandonar a dependência dos pais, atravessar o desconhecido. Isso remete à noção de mu, vazio, presente no Zen, segundo a qual crescer
é também desapegar-se, abandonar falsas certezas para viver o presente com plenitude. 4. A sensibilidade para o outro e para o invisível. Na cultura japonesa, o amadurecimento está intimamente ligado à consciência social, ao perceber-se parte de um todo. Chihiro amadurece não para se destacar, mas para servir. Ela ajuda sem rosto, cuida de Haku, respeita os espíritos. Isso evoca o valor do jiri, dever moral com os outros, e da omotenashi, hospitalidade sincera, que estão no coração da formação ética no Japão. Ao se tornar mais sensível aos sentimentos alheios, Chihiro torna-se mais humana. Esse é o verdadeiro crescimento. A transitoriedade como lição de maturidade. Ao final do filme, Chihiro não conquista algo permanente. Ela perde amigos, deixa o mundo espiritual, retorna à vida comum, mas está mais forte, serena e presente. Esse desfecho reflete o ideal japonês de que amadurecer é aceitar a impermanência, saber se despedir sem apego, com gratidão. É por isso que a última cena do trem, silenciosa, passando por uma paisagem líquida, melancólica e bela, é tão poderosa. O amadurecimento se realiza quando se aprende a partir. Conclusão: amadurecer como uma caminhada delicada. Diferente de um arco triunfante, o amadurecimento de Shiro é como o desabrochar de uma flor do campo, discreto, progressivo e silencioso. Ele carrega em si valores profundamente enraizados na tradição japonesa: o respeito, a atenção ao outro, o autocontrole, a impermanência, o vazio fecundo. O que se apresenta como uma fantasia para crianças é, na verdade, um delicado koan, um enigma espiritual e moral sobre o que significa crescer com graça. Quer que eu relacione esse processo com elementos do Bushido ou da literatura japonesa clássica como o Genji Monogatari? Sim, o tema da perda e da recuperação da identidade é de fato um dos núcleos dramáticos mais profundos de A Viagem de Chihiro, e ele se articula simbolicamente por meio do nome, que, na tradição japonesa e em muitas culturas asiáticas, carrega não apenas uma função prática, mas um peso espiritual, familiar e existencial. O nome é o fio que liga o indivíduo à sua essência, às suas raízes, à memória, e perdê-lo é, de certo modo, apagar-se do mundo. Miyazaki transforma essa ideia em narrativa viva e delicada. O roubo do nome como o apagamento do eu. Quando Chihiro aceita o contrato com Yubaba para trabalhar na casa de banhos, ela é rebatizada de Sen, um ideograma extraído do seu nome original, Chihiro. Ao retirar uma parte do nome, Yubaba exerce um poder mágico. Ela enfraquece a memória da menina e, com isso, apaga gradualmente sua identidade. Isso ecoa práticas tradicionais shintoístas e budistas, em que o nome é visto como ligação com o mundo dos vivos, dos ancestrais e da consciência. Para a menina, perder o nome é perder o elo com o lar, com os pais e com sua história, e por consequência consigo mesma. A escrita como símbolo da memória. Aku alerta Chihiro: se você esquecer seu nome, não poderá voltar para casa. Ela então escreve seu nome num bilhete, um gesto simbólico importantíssimo. No Japão, a caligrafia é uma arte espiritual, quase um ritual de meditação. Escrever o nome é fixar a identidade no papel, gravar a alma. Ao escrever, ela ancora sua lembrança. Essa cena delicada é mais que um detalhe. É um gesto de resistência poética à dissolução do eu num mundo que tenta absorvê-la. A identidade dos outros também está em jogo. Não só Chihiro passa por isso. Haku também perdeu seu nome verdadeiro, que só será recordado quando Chihiro intui que ele é o espírito do rio Kohaku. Ao devolver-lhe o nome, ela restaura sua verdadeira forma e o liberta. Ou seja, lembrar o nome do outro é um ato de amor e de reconhecimento profundo. Em uma cultura marcada pelo valor da memória coletiva e da reciprocidade, a lembrança do nome é quase um sacramento. Ela restitui a verdade do ser. A resistência silenciosa à despersonalização. Dentro da casa de banhos, quase todos os funcionários vivem sob nomes falsos, apelidos funcionais ou títulos impostos. É um mundo de utilidade, de consumo, de aparência. O esquecimento da identidade é uma condição comum, resultado de um sistema de trabalho opressivo que reduz os sujeitos a funções. Chihiro, ao contrário, resiste. Ela luta para manter seu nome, sua voz, seus valores. Nesse sentido, o filme oferece uma crítica sutil à despersonalização moderna, à perda do eu. Diante do excesso de consumo, de trabalho, de desejo, recuperar o nome é recuperar o caminho. No final, ao lembrar o nome de Haku e ao reafirmar o seu, Chihiro se transforma. Não é mais a mesma menina, mas é, paradoxalmente, mais ela mesma do que nunca.
Essa recuperação do nome não é apenas um reencontro com o passado, mas uma conquista espiritual. Ela volta ao mundo real com uma nova inteireza, construída justamente na travessia do esquecimento. Conclusão: o nome como semente da identidade. Em A Viagem de Chihiro, o nome é mais do que uma palavra, é um espelho da alma. Perder o nome é perder a si mesmo. Lembrá-lo, protegê-lo, escrevê-lo é um ato de coragem silenciosa e de amor pela própria essência. Miyazaki, fiel à sensibilidade japonesa, constrói essa metáfora com ternura e sabedoria, nos lembrando que, num mundo de máscaras e ruídos, manter viva a lembrança de quem somos é talvez o gesto mais revolucionário e mais poético que podemos realizar. Quer que eu conecte esse tema com os nomes iniciáticos no Shinto ou com o simbolismo do nome na literatura clássica japonesa? A expressão não olhar para trás, que aparece no momento final de A Viagem de Chihiro, quando Haku orienta Chihiro a atravessar o túnel de volta ao mundo humano sem se virar, carrega múltiplas camadas de significado e todas profundamente entrelaçadas com a tradição cultural japonesa e com o percurso simbólico da protagonista. Em um nível literal, é um gesto de transição. Ela está deixando o mundo espiritual e retornando ao mundo dos vivos. Mas, à luz da proposta estética e filosófica da obra, esse gesto é muito mais do que uma instrução narrativa. É um rito de passagem silencioso, uma expressão do amadurecimento, da impermanência e da fidelidade à experiência vivida. 1. Um gesto de desapego, expressão do Mujo. Na tradição japonesa, especialmente influenciada pelo budismo e pelo shintoísmo, tudo é impermanente. O Mujo é a consciência da transitoriedade das coisas. Não olhar para trás é, nesse contexto, um gesto de aceitação. Chihiro não deve apegar-se ao que passou, por mais belo ou significativo que tenha sido. O mundo dos espíritos foi essencial para sua transformação, mas não pertence mais a ela. Olhar para trás seria contrariar o fluxo natural da vida, que exige que sigamos adiante, mesmo com o coração apertado. 2. Um gesto de fidelidade ao aprendizado interior. Ao não olhar para trás, Chihiro não nega o que viveu. Ela honra o que aprendeu. É como se ela confiasse que tudo aquilo agora vive dentro dela, mesmo sem vê-lo. Isso está ligado à ideia japonesa de kokoro, o coração-mente, um saber silencioso íntimo, que permanece mesmo sem imagens. Essa confiança silenciosa é um dos sinais de que Chihiro amadureceu. Ela não precisa mais das provas visíveis do que viveu. Ela é agora a pessoa que passou por aquilo. 3. Uma referência arquetípica ao rito de passagem. Culturalmente, essa imagem remete a muitos mitos universais. Orfeu, que perde Eurídice por olhar para trás, as lendas japonesas sobre espíritos que não devem ser encarados ao partir, ou ainda os contos populares de provações mágicas em que o viajante deve atravessar o limiar sem hesitar. Esses ritos de passagem têm em comum a exigência de confiança absoluta, de desprendimento. Em A Viagem de Chihiro, isso se traduz na travessia do túnel, um limiar entre o passado e o presente, entre a infância e a maturidade. 4. Um gesto de respeito pelo mundo espiritual. No shintoísmo, o mundo dos kami é invisível, discreto, sutil. Ele não deve ser profanado com insistência ou curiosidade excessiva. Não olhar para trás é também uma forma de respeitar esse mundo sagrado. Não tentar controlá-lo, não invadir seu espaço com o olhar humano. É como fechar a porta de um templo com reverência. Chihiro aceita isso e segue adiante com humildade. 5. A imagem como metáfora do crescimento. Finalmente, não olhar para trás pode ser lido como o símbolo final do amadurecimento de Chihiro. Ela começa a história como alguém apegada ao passado, sua escola, seus brinquedos, seus pais, mas termina como alguém capaz de deixar para trás, com gratidão, o que não pode mais reter. Crescer no mundo poético de Miyazaki não é negar a infância, é atravessá-la com plenitude e deixá-la florescer em silêncio dentro de si. Conclusão: um adeus silencioso que revela tudo. O gesto de não olhar para trás sintetiza o espírito do filme. Crescer é aceitar o efêmero, confiar no invisível, carregar a memória sem prender-se a ela. Chihiro, ao não virar o rosto, afirma o que se tornou. E nós, espectadores, também somos convidados a esse gesto, silencioso, delicado e profundamente comovente. Se quiser, posso relacionar essa cena com obras literárias ou poéticas japonesas que tratam do mesmo tema. Deseja isso? O tema da ambiguidade moral em A Viagem de Chihiro é desenvolvido com rara sutileza e profundidade.
refletindo uma característica central da tradição estética e filosófica japonesa: a rejeição do maniqueísmo e a valorização da complexidade dos seres e das situações. Em vez de dividir o mundo entre heróis e vilões, o filme de Miyazaki apresenta personagens e eventos que oscilam entre luz e sombra, beleza e grotesco, bondade e crueldade, como o próprio mundo real. Essa ambiguidade está presente em todos os níveis da narrativa. Abaixo, algumas formas como ela é trabalhada. 1. Personagens que desafiam classificações simplistas. Nenhum personagem em A Viagem de Chihiro é puramente bom ou mau. Yubaba, por exemplo, é uma bruxa autoritária e gananciosa, mas também cuida com carinho de seu bebê, mostra disciplina e mantém a ordem de seu mundo. Haku, por sua vez, parece inicialmente nobre, mas é revelado como alguém que também age de forma ambígua, tendo roubado o selo da irmã de Yubaba, Zeniba. Até mesmo o sem-rosto, que devora outros espíritos e causa caos, age assim porque está confuso e absorve as emoções dos outros ao seu redor. Quando Chihiro o acolhe, ele se transforma. Essa recusa em estabelecer arquétipos fixos dialoga com a visão japonesa de que o ser humano, e até mesmo os espíritos, carregam em si contradições. O bem e o mal não são forças absolutas, mas estados em trânsito, influenciados pelo contexto e pelas relações. 2. O ambiente como espelho da moralidade fluida. A casa de banhos é um lugar de purificação espiritual, mas também é um espaço de exploração do trabalho, ganância e corrupção. O mesmo local que acolhe os deuses também se rende à avidez por ouro, ao oportunismo e à hierarquia rígida. Essa sobreposição de sacralidade e impureza reflete a realidade humana, onde a beleza e a decadência coexistem. Essa ambiguidade lembra os conceitos do wabi-sabi, a beleza da imperfeição, e do mono no awari, a consciência da melancolia das coisas. Ambos rejeitam ideias fixas de pureza e celebram o inacabado, o imperfeito, o ambíguo. Ao 3. A ausência de juízo moral rígido. Ao longo do filme, Miyazaki evita impor julgamentos. Chihiro nunca condena os outros. Ela observa, tenta entender e age com compaixão. Essa postura evoca valores como o enryo, reserva, contenção, e a makoro, sinceridade do coração, muito presentes na ética tradicional japonesa. Em vez de apontar culpados, ela procura restaurar o equilíbrio. 4. O aprendizado como processo de convivência com a ambiguidade. O amadurecimento de Chihiro passa também por aceitar que o mundo não é simples. Ela aprende a agir mesmo quando não entende completamente o que está acontecendo, a ajudar quem erra, a acolher o estranho. Sua jornada é uma travessia ética na qual a pureza não está em evitar a escuridão, mas em saber caminhar por ela sem perder a luz interior. A sabedoria do olhar poético. Miyazaki, como os grandes mestres da literatura japonesa, como Natsume Soseki ou Tanizaki, não oferece respostas claras, ele oferece situações que pedem sensibilidade, nuance e silêncio. A ambiguidade moral é aqui uma forma de educar o olhar, de nos ensinar que a realidade não se fecha em dualismos e que a verdadeira ética nasce da escuta atenta da vida em suas múltiplas formas. Conclusão: um universo onde tudo pulsa em gradações sutis. A ambiguidade moral em A Viagem de Chihiro é uma porta aberta para uma ética mais compassiva, mais tolerante e mais poética. Ninguém é reduzido a um papel fixo. Todos, inclusive a própria protagonista, estão em processo, em transformação. Nesse sentido, o filme se aproxima do espírito do Zen, onde a verdade não é uma fórmula, mas um caminho a ser trilhado com presença, sensibilidade e aceitação. Se quiser, posso relacionar essa ambiguidade com tradições como o No, ou com obras literárias em que o bem e o mal também se diluem de forma semelhante. Gostaria disso? Excelente pergunta e muito profunda. A Viagem de Chihiro, com sua delicadeza narrativa e densidade simbólica, não apenas dialoga com a tradição poética japonesa, mas também ecoa várias correntes filosóficas contemporâneas do Japão que reinterpretam, atualizam ou tensionam esse legado. Há, hoje, uma produção filosófica no Japão que busca integrar elementos do Zen budismo, do shintoísmo, da estética tradicional e do pensamento ocidental contemporâneo. E é exatamente nesse ponto de entrelaçamento que a obra de Miyazaki se insere com potência. Abaixo, algumas das principais vertentes e pensadores. Filosofia da impermanência e da interdependência. Keiji Nishitani e a Escola de Kyoto. Keiji Nishitani, discípulo de Nishida Kitaro, foi uma figura central da chamada Escola de Kyoto, um movimento filosófico que procurou unir o Zen budismo com a filosofia existencial ocidental.
Nishitani escreveu extensamente sobre o conceito de vazio e da superação do niilismo, não pela afirmação de um sentido absoluto, mas pela aceitação da impermanência como a única forma de liberdade. Esse pensamento ecoa fortemente em Chihiro, onde tudo está em transformação: os nomes, os corpos, as identidades. A casa de banhos é um espaço fluido, onde seres mudam de forma, onde o valor das coisas, como o ouro do sem-rosto, se dissolve e onde só há permanência na relação silenciosa com o presente. A travessia da menina é, no fundo, a travessia do niilismo para o vazio fértil, como queria Nishitani. Estética do vazio e do silêncio. Ryosuke Ohashi é outro pensador ligado à estética japonesa, que aprofundou o estudo da ma, a lacuna, o intervalo, o espaço entre as coisas. Para ele, o ma não é ausência, mas presença silenciosa, geradora de sentido. Essa filosofia do intervalo está em toda a parte em Chihiro, no tempo que não se apressa, nas pausas contemplativas, nos olhares que falam mais do que as palavras, no silêncio do sem-rosto, na travessia final, sem explicações. A experiência estética proposta por Miyazaki convida o espectador a habitar esses vazios e a encontrar ali não um buraco, mas um campo de escuta. Essa é uma ética do silêncio e da atenção, profundamente enraizada na tradição japonesa. Filosofia da natureza e da animação, Shizutero Ueda e Dogen. Ueda, outro pensador ligado à escola de Kyoto, trabalhou a partir dos escritos do mestre Zen, século XIII, para quem tempo, ser e prática eram inseparáveis. A natureza, para Dogen, não era um pano de fundo, mas um ente vivo, com espírito próprio. Esse modo de ver o mundo, onde rios têm memória, deuses habitam plantas e até o vento carrega ensinamentos, está vivo em Shiro. O rio Kohaku, por exemplo, não é apenas um rio. É uma entidade espiritual esquecida, que só recupera sua identidade quando Chihiro se lembra dele. Isso dialoga diretamente com a ontologia relacional de Dogen e Ueda. 4. Crítica da modernidade e da racionalidade técnica. Watsuji foi um filósofo que desenvolveu uma crítica sutil ao individualismo moderno a partir do conceito de Fudo, que pode ser traduzido como clima ou milieu cultural. Ele defendia que o ser humano é inseparável do ambiente e da comunidade, uma ideia oposta à visão liberal ocidental do eu isolado. Chihiro, ao se perder de seus pais e adentrar um mundo onde tudo é relação, com o outro, com os deuses, com o passado, realiza uma crítica delicada ao isolamento e à arrogância da modernidade. A salvação, nesse mundo, só ocorre quando se reata a teia das relações. Ecologia espiritual e crítica do capitalismo. Pensadores contemporâneos influenciados por Miyazaki. Filósofos contemporâneos japoneses como Takeshi Umehara, um dos fundadores do Japan Foundation, vêm refletindo sobre a crise ecológica e espiritual do Japão moderno, associando isso à perda da religiosidade natural do shintoísmo. Miyazaki, em vários de seus filmes, denuncia o impacto da industrialização e da cobiça sobre a natureza. Em Chihiro, isso aparece no Deus do Rio Poluído, na ganância da casa de banhos e na forma como os personagens só se curam ao entrar em contato com uma dimensão mais arcaica, mais silenciosa, mais sagrada do mundo. Conclusão: um cinema que pensa com os pés na terra e o espírito na névoa. A Viagem de Chihiro é uma obra que pensa filosoficamente, mas o faz com imagens, com atmosferas, com pausas. Ela não oferece sistemas, mas experiências. E é justamente por isso que ela está em sintonia com essas correntes da filosofia japonesa contemporânea. Porque, como elas, acredita que o sentido não está no controle, mas no esvaziamento do ego, na escuta do invisível, na delicadeza com o mundo. Se quiser, posso sugerir leituras introdutórias de cada um desses pensadores para aprofundar o diálogo com a obra. Quer que eu monte essa lista?